Medidas extremas são adotadas. E no combate ao mosquito Aedes aegypti, em que estamos perdendo a guerra, atacados pela dengue, pela zika e pela chikungunya, a Prefeitura de Belo Horizonte finalmente adotou a operação entrada forçada em imóveis fechados, que representam risco de conter focos deste inseto infernal. O imóvel onde funcionava uma boate está fechado há pelo menos 4 anos. Durante todo esse tempo, agentes tentaram vistoriar o local e nada. Só nesse ano foram 7 visitas. Hoje, a Defesa Civil foi acompanhada de guardas municipais e de um chaveiro. O homem teve dificuldade para abrir as portas e foi necessário providenciar uma escada. Maratona que durou mais de meia hora. Aí, a paciência acabou e foi preciso usar a força. No local, sujeira, entulho, mau cheiro e muitas larvas do mosquito. De acordo com o serviço de zoonoses, o proprietário mora ali perto. Eu consegui falar com ele uma vez, isso já tem muito tempo, certo? Eu tenho o celular dele. Por várias vezes tentei contato com ele e ele nunca respondeu. O homem já foi multado. Ela gira em torno de R$ 2.100. Durante a vistoria, uma mulher que também seria proprietária do imóvel e o advogado dela estiveram no local. Eles não quiseram falar com a imprensa. A entrada forçada para combater o Aedes aegypti foi autorizada pela presidente Dilma Rousseff. Se o imóvel apresentar sinais de abandono, ela pode ser imediata. Em casos de moradores ausentes, os agentes de saúde deverão, num prazo de 10 dias, realizar 2 visitas. E se não encontrarem o proprietário, o acesso também pode ser forçado. A medida provisória, ela diz que nós podemos entrada forçada. Logicamente que nós vamos usar os chaveiros para que a gente mantenha o imóvel na mesma situação que nós encontramos. Agora a Prefeitura começou a fazer um mapeamento dos imóveis abandonados e de moradores ausentes. Uma dessas operações agora vai ser entrada forçada. Ela será feita em todas as regionais, nos mesmos modos de mutirão, pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana em cada regional. E nós vamos focar aqueles imóveis com características de foco e nas áreas de maior infestação. Em Governador Valadares, agentes de controle de endemias contratados pela Samarco, em acordo com a Prefeitura, sem receber o pagamento, entraram em greve. O combate ao mosquito por lá ficou comprometido. 1.436 casos notificados. É muita zika para uma cidade de 280 mil habitantes. Nas ruas é fácil encontrar alguém que conheça quem já teve a doença. Minha cunhada deu, a minha filha deu e esteve muito ruim com o negócio da zika. Existem algumas características da doença, alguns sinais e sintomas, ou pela ordem que elas vão apresentar, que pode sugerir mais um quadro de zika, mais um quadro de dengue ou de chikungunya. Ainda não existe uma vacina para combater o zika. Por enquanto, o controle da doença está apenas na eliminação do mosquito Aedes aegypti. Por causa disso, o município começou uma força-tarefa de combate ao inseto. Mas no primeiro dia de operação, 90 dos funcionários terceirizados pela empresa Samarco resolveram parar as atividades por falta de pagamento. Realmente a dengue, a zika, a epidemia é uma realidade, mas sem trabalhar não dá, sem receber não dá para trabalhar. Todos os 60 agentes pagos pela Prefeitura continuam as fiscalizações. Eles olham canto a canto e quem estiver com o quintal sujo pode pagar multa. Vamos passar para a fiscalização de postura, eles vão procurar o proprietário e dar um prazo para que seja feita a limpeza. Caso não seja feita a limpeza, essa pessoa vai receber uma multa e será encaminhado para o Poder Judiciário, que também estabelece multas diárias. E a Samarco deve fazer uma simulação de rompimento de barragem a pedido do Ministério Público nas próximas semanas. A iniciativa faz parte do acordo que foi firmado com a promotoria e o governo do estado para treinar funcionários, agentes da Defesa Civil e moradores de localidades que poderiam ser atingidas caso ocorra outro rompimento de represa, como aconteceu com a do Fundão em novembro passado. Representantes das polícias civil e federal prestaram depoimento sobre os inquéritos da tragédia em Mariana na Comissão Extraordinária das Barragens da Assembleia Legislativa nesta terça.
Os inquéritos devem demorar mais de 40 dias para ficar prontos. Mas, segundo um dos delegados que investigam o caso, os indiciamentos feitos até agora foram por crime ambiental. Foi um indiciamento por crime doloso de assumir o risco de utilização da barragem Fundão com alguns problemas que ela já vinha apresentando desde 2009, ainda que com medidas para sanar esses problemas. É uma barragem, poderíamos dizer, doente, né? Um dado revelado durante a audiência pública chamou a atenção. Em 2012, 57 ações foram ajuizadas pelo Ministério Público Federal contra empresas que tinham barragens consideradas inseguras. Curiosamente, em nenhuma delas a barragem de Fundão foi citada. O poder público se omitiu na fiscalização, se omitiu previamente na emissão da licença ambiental, passa a ter um protagonismo, o que é importante, mas que de nenhuma forma esconde, mascara ou elimina a responsabilidade que tem pelas falhas ocorridas no licenciamento e na fiscalização. O crime existiu, a negligência pode ser considerada dentro da modalidade culposa, uma das formas, a negligência, imperícia ou imprudência. O deputado Rogério Corrêa, relator da comissão, disse que está convencido de que não houve tremores de terra antes do rompimento da barragem de Fundão, que provocou a morte de 17 pessoas e deixou 2 desaparecidas no maior desastre ambiental do país. Ele também destacou irregularidades na concessão de licenças para Samarco. Houve uma farra de licenciamento, uma licença de instalação ser dada num período de 2 meses por um empreendimento de tamanho porte, é muito pouco tempo para se fazer todas as análises. Então, que todos os responsáveis sejam punidos por esse caso. Você vai ver agora o flagrante de um avião que fez um pouso forçado em uma rodovia na tarde dessa terça. O piloto conseguiu salvar a vida dele e de outros 2 passageiros. A manobra foi registrada pelas câmeras de segurança de uma empresa. O bimotor pousou na pista da estrada, bateu a asa num barranco, derrubou uma placa e rodou no asfalto. Ninguém ficou ferido. O avião tinha saído do Rio de Janeiro e ia em direção a Campinas. O piloto contou que os 2 motores pararam de repente. O pouso foi numa rodovia estadual de São Paulo que liga as cidades de Santa Isabel e Igaratá. O piloto fez uma manobra impressionante mesmo, foi esperto. E um ônibus desgovernado desceu uma rua na contramão e bateu no muro de um prédio na noite dessa terça no bairro Palmares, em Belo Horizonte. Parte do muro do prédio veio abaixo, concreto e muitos ferros retorcidos por causa do impacto da batida. A caixa de luz do edifício também foi danificada. A frente do coletivo, então, ficou destruída. Este morador que saía do condomínio, por muito pouco, não foi atingido. Eu posso dizer que em torno de no máximo 1 minuto, porque foi a questão de eu passar e fechar o portão. Na hora que eu estava indo em direção à rua, eu vi o ônibus passando. E aí ele bateu no muro. O acidente foi neste morro do bairro Palmares. O motorista do ônibus 8405, que fazia o trajeto Palmares-Bela Vista, entrou nesta rua, que é contramão. Ao perceber o que tinha feito, o motorista então decidiu dar ré. Mas quando chegou no alto do morro, ele perdeu o controle do veículo. O coletivo então desceu desgovernado e só parou depois de bater no muro do condomínio. No ônibus tinham apenas 3 passageiros que sofreram ferimentos leves. O motorista não quis contar o que o fez perder o controle do veículo. Ele apenas confessou que errou o itinerário. Esse é novo no itinerário? Sim. Mas para os militares, ele deu detalhes do que teria ocorrido. Ele ouviu um barulho vindo do motor, aí ele tentou desengrenar o veículo, mas não conseguiu, perdeu o controle. Os estragos não foram só no prédio. A lateral do ônibus também atingiu a despensa de uma casa. A Defesa Civil interditou parte do imóvel. Eu nem tinha visto a rachadura, né, que estava cheio de coisa aqui, né? Graças a Deus que não tinha gente na rua. A rua e a entrada do condomínio ficaram interditadas por quase 2 horas até a retirada do coletivo. A Polícia Federal indiciou 43 pessoas por participação em uma seita criminosa de Varginha, no sul do estado. Todas elas eram ligadas a essa seita conhecida como Jesus, a Verdade que Marca. E foram indiciadas pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, aliciamento de trabalhadores e trabalho análogo ao de escravidão.
De acordo com as investigações que começaram em 2011, os envolvidos convenciam os fiéis a doar bens para viver e trabalhar em fazendas no sul do estado, sob promessa de divisão de lucros. Em agosto do ano passado, 6 pessoas ligadas à seita, entre elas 5 líderes, já tinham sido presas. Um trio de bandidos assaltou uma loja de açaí na noite dessa segunda, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, a arma usada no crime era uma réplica de pistola. Veja as imagens. Os jovens estão sentados a uma mesa quando um bandido armado entra na loja e anuncia o assalto. Enquanto o de camisa vermelha leva o atendente para o balcão, 2 comparsas pegam dinheiro e os celulares dos clientes. O funcionário é obrigado a abrir o caixa e entregar tudo que tem lá dentro. Na mesa, um dos bandidos aproveita para tomar o relógio de uma das vítimas. Elas são mandadas para os fundos da loja, enquanto os assaltantes fogem com R$150 e os objetos roubados. Como nem sempre a arma usada em assalto é réplica, melhor não reagir, né? Está preso o homem apontado como mandante do assassinato do prefeito de Chiador, na zona da Mata. Ele é um sargento reformado do Exército que tinha dinheiro a receber da prefeitura pela venda de equipamentos eletrônicos. Tiago Cassaro, de 30 anos, foi preso em Chiador. A investigação da Polícia Civil aponta o militar reformado como mandante do homicídio de Moisés Gumieri, prefeito da cidade. Ele está negando, né, não quer falar, e nós vamos recolher ele agora no Exército Brasileiro, porque ele é militar reformado do Exército. A Polícia Civil acredita que o crime foi encomendado porque o suposto mandante teria R$17 mil para receber da Prefeitura. Em virtude de notebooks que ele tinha vendido para a Prefeitura, né, através de uma licitação, e o prefeito não pagou. E eles tiveram algumas desavenças em razão dessa dívida, e ele tomou essa medida aí por vingança. Moisés foi morto na terça-feira da semana passada. Ele estava em um clube assistindo a uma partida de futebol quando foi chamado do lado de fora e 2 homens em uma moto atiraram contra ele. Um dia depois, 3 homens foram presos. Os 2 suspeitos que estavam na motocicleta e um terceiro, que é o dono do veículo usado no crime. Ele prestou auxílio para a execução do crime, prestando a sua motocicleta em consciência de que a mesma seria utilizada para o cometimento do crime. A polícia ainda está à procura de um 5º suspeito. O homem, conhecido como Vampirão, seria o intermediário entre o mandante e os executores do crime. Uma rua do bairro Sagrada Família, na capital, está correndo risco de desabar. Um morador nos mandou imagens pelo WhatsApp que nos impressionaram. Aí resolvemos mandar nossa equipe lá para ver de perto a situação. Olha só. A rua Genoveva de Souza está interditada com manilhas. O movimento de pedestres é intenso perto do lugar que está oferecendo risco. É este buraco na calçada, que fica ao lado de uma encosta. Um perigo para as pessoas que vivem nesta casa logo embaixo. Segundo os moradores, a abertura estava muito maior, mas foi tampada com cimento em outubro do ano passado. Só que com as chuvas recentes apareceu de novo. Jogaram sacos de areia e tamparam com concreto e largaram. Vocês podem ver, está abrindo e está cedendo totalmente aqui o passeio. Então, assim, é questão de tempo. Se não tiver uma intervenção, esse passeio vai cair e pode comprometer, machucando muita gente lá para baixo. A rua fica na região do Estádio Independência. Rodrigo diz que em dias de jogos, muita gente passa por aqui como se estivesse tudo normal. Quando tem evento aqui no Estádio Independência, fica muita gente passando. Eles vieram e tamparam o buraco, mas fizeram assim, só um paliativo. Há muitas rachaduras nas calçadas. Os vizinhos contam que alertaram as autoridades quando os primeiros sinais de perigo surgiram. Liguei para a Defesa Civil, eles vieram, analisaram e até hoje, nada. Os moradores dizem ainda que a Copasa analisou a rede para saber se havia algum vazamento, mas nada foi encontrado. Falaram também que a Prefeitura fez, no início deste ano, uma análise do solo, só que não divulgou o resultado. A tensão ela é muito grande, tanto para a nossa segurança, quanto para a segurança das pessoas que transitam aqui na rua. A Prefeitura de Belo Horizonte alega que o local requer uma intervenção maior, então um projeto para a solução definitiva ainda está sendo desenvolvido pela SUDECAP, que é a Superintendência de Desenvolvimento da capital. A Prefeitura informou ainda que o local tem sido monitorado pela Regional Leste e pela Defesa Civil para que a segurança dos moradores seja garantida. O céu
céu fica nublado com chuvas e trovoadas no sul e na zona da mata. Já no Triângulo, Centro-Oeste, Campo das Vertentes e na Grande BH, o sol aparece entre poucas nuvens, mas pode chover no fim da tarde. Nas outras regiões de Minas, céu ensolarado e sem chuvas. A temperatura chega aos 31 graus em Belo Horizonte. Em Governador Valadares, máxima de 36. 32 em Patrocínio. 34 graus em Caratinga. Em Araxá, os termômetros atingem 30 graus. Belo Horizonte tem mais um dia ensolarado, muito quente, olha só, céu aberto, poucas nuvens, a temperatura é de 29 graus e a umidade relativa do ar está em 51%. Moradores de Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, bloquearam uma avenida nessa manhã em protesto pela morte de um jovem que foi baleado por um policial militar. Populares fecham a rua que dá acesso ao ponto final do ônibus. Aqui moradores, vizinhos e parentes do rapaz assassinado de madrugada estão aqui bloqueando totalmente a passagem. Olha só, por enquanto são 6 coletivos parados ali no final e a polícia militar está de prontidão para evitar algum tipo de confronto. Só pedir o choque para afastar, por favor, que é no alto do morro, fazendo favor, só para se afastar. A informação aqui é de que o protesto é gerado porque a família quer saber o que aconteceu para que o jovem de 18 anos fosse morto baleado. Falou assim que mentira, que o meu sobrinho trocou, foi troca de tiro, é mentira. Eles deram um tiro só no meu sobrinho, que tinha prova, tem prova, sabe? Não tinha nada, ele não deve nada pra polícia. Ele não estava com ninguém na garupa? Não tinha ninguém na garupa, nada. De acordo com parentes, Elias Martins de Oliveira, de 18 anos, era servente de pedreiro e arrimo de família. A mãe se desesperou com a morte do rapaz. Foi pegar um dinheiro para poder ir para trabalhar. Ele ligou para mim e falou: ô mãe, faz a marmita que eu vou ali pegar um dinheiro para poder pagar a passagem. Você vê quem fez pagar pelo que fez, porque não é justo. Este vídeo feito com um celular mostra a chegada do rapaz à UPA onde ele foi socorrido. A vítima está numa das viaturas. Parentes de Elias afirmam que um dos policiais tira uma mochila da viatura e transfere para o outro carro. Eles questionam o motivo. Um policial tirou uma bolsa preta de uma viatura, passou escondido e escondeu na outra. Por quê? Por que ele estava escondendo as provas? Por que 3 horas da manhã estava aquele tanto de policial ali caçando no mato de lanterna? Um cabo e um soldado foram detidos após a morte do rapaz e as armas deles apreendidas. A polícia contesta a versão da família, mas diz que a corregedoria já está apurando a situação. Quando foram tentar fazer a abordagem, o garupa da motocicleta, ele saiu, pulou da motocicleta e teria efetuado disparos de arma de fogo em direção à viatura. Os militares, para se defenderem, efetuaram o disparo de arma de fogo. O que estava atirando, ele conseguiu evadir e o motoqueiro, ele veio ao chão. Quando chegaram para poder fazer a abordagem, viram que ele tinha sido alvejado por um disparo. Nós vamos agora fazer a apuração e verificar qual versão aí que é a mais plausível. Isenção, né? É só o que a gente pede. Ontem falei aqui sobre Oliveira, cidade do centro-oeste do estado, onde a população protestou e conseguiu barrar um projeto para aumentar o salário dos vereadores. A Câmara de Belo Horizonte recebeu ontem um projeto que também propõe redução de salários, mas não dos vereadores, e sim dos secretários e outros agentes da prefeitura que ganham mais do que eles, vereadores. O texto é de autoria do presidente da Câmara, Wellington Magalhães, e propõe uma emenda à Lei Orgânica da Capital, já para funcionar no mês que vem. Atualmente, os vencimentos do secretariado e presidentes de fundações municipais são de R$ 16.563. Com a nova lei, não poderiam ganhar mais do que R$ 13.629, que é quanto recebe hoje um vereador. Para a proposta ser aprovada, são necessários 28 votos em 2 turnos do plenário. Hora de trabalhar! Veja algumas oportunidades oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de Belo Horizonte. 2 vagas para auxiliar de linha de produção, com salário de R$ 1.083. 4 vagas para churrasqueiro, com salário de R$ 1.200. 2 vagas para auxiliar de cozinha, salário de R$ 920. 1 vaga para padeiro, com salário de R$ 1.100. Outras vagas no site maisemprego.mte.gov.br.
Universitários cobram segurança ameaçada em torno do campus da PUC São Gabriel, em BH. Estudantes da PUC do bairro São Gabriel, em Belo Horizonte, denunciam a falta de segurança depois da mudança da sede de uma companhia da PM que ficava pertinho da universidade. Quem sai da aula à noite tem de pegar ônibus, então virou presa fácil para os bandidos. O ano letivo para os estudantes desta universidade no bairro São Gabriel começou com ausência, mas só que não foi na lista de chamada, não. É que no início deste mês, a 24ª Companhia da Polícia Militar, que ficava pertinho da entrada da instituição, mudou de endereço. Por causa disso, a insegurança já vem tomando conta. Assim que eu saí daqui, passou um trocador e falou no meu ouvido para mim tomar cuidado com o meu celular. Nisso, o ponto de ônibus estava cheio. O pessoal foi pegando o ônibus, embarcando, e eu fiquei só no ponto. Veio 3 rapazes, me abordaram e falou que apenas queriam o meu celular. Parece muita gente meio estranha aqui no ponto. Você acha que eles tinham que rever e voltar ou fazer alguma coisa para poder ter mais policiamento por aqui? Eu acho que deveria voltar, pelo menos para intimidar, né? Um pouco, né? Até os comerciantes têm receio do que esta região pode se tornar daqui para frente. Muito medo, é claro. A tendência é piorar. Eu espero que não aconteça isso, mas infelizmente o que a gente está vendo, a violência crescendo cada dia. Agora os universitários fizeram um abaixo-assinado direcionado à reitoria da instituição de ensino, pedindo ajuda em relação à mudança da companhia da PM. Já tive colegas que foram roubados, tiveram celular roubado, notebook roubado, voltando para o metrô. Eu acho que o policiamento, pelo menos até a parte do metrô, é muito importante nessa área. O pró-reitor da universidade disse que já atendeu a demanda dos alunos. Nós tivemos na última semana um encontro com o novo comandante da companhia, Major Anderson, onde ele nos informou que a mudança da companhia não afetaria o policiamento na região e, em função dessas ocorrências, ele iria fazer um reforço nos momentos de fluxo maior de pessoas. O comando da PM, que ficava na região, prometeu que os alunos, frequentadores e moradores do entorno da universidade não vão ficar desprotegidos. A 24ª Companhia mudou sua sede realmente em janeiro deste ano para o terminal rodoviário da Estação São Gabriel. Só que a saída da sede da Polícia Militar não quer dizer que haverá uma saída do efetivo da Polícia Militar do bairro. Continuamos no mesmo bairro e o policiamento continua sendo lançado nos mesmos locais de antes. Depois do intervalo, a estatística que mostra o quanto é perigoso rodar ou estacionar carro nas ruas de BH. 18 foram furtados ou roubados por dia, em média, em 2005. Em média, 18 carros foram furtados ou roubados por dia na capital no ano de 2015. É 2015 mesmo, esse que passou. Deste número de veículos, 1/3 não é recuperado. A maioria das ocorrências acontece à luz do dia, é de furtos, mas também são comuns os assaltos à mão armada. A sensação do motorista é a de muita insegurança. Infelizmente, nós não temos proteção nenhuma. Essa é a verdade, tá? Somente na Silva Ortiz, no bairro Floresta, 11 carros foram furtados em 2015. 2 neste ano. Um deles foi este Gol. O ladrão aparece na esquina, entra pela porta do passageiro e em poucos minutos faz a ligação direta e leva o veículo. Fernando trabalha aqui na rua e diz que essa situação está cada vez mais comum. Furto de veículos, furto a transeunte, vários funcionários meus já foram assaltados aqui. Nessa quadra aqui, essa semana já foram pelo menos um. Seu Antônio tenta parar o carro em lugares diferentes. Tento mudar sempre de lugar, justamente por isso, para o carro não ficar marcado. A PM diz que houve um aumento na criminalidade de maneira geral nas imediações da Avenida Assis Chateaubriand, no bairro Floresta, de 2014 para 2015, e que o policiamento foi reforçado. Nós lançamos uma dupla de policiais a pé todos os dias. Nós lançamos também em regime de 6 horas, para apoio a esse policiamento a pé, uma viatura. Segundo a Polícia Civil, em 2015, foram 6.487 veículos furtados ou roubados em Belo Horizonte. Em 2014 foi pior, 7.634. O furto ele é direcionado para os veículos populares, onde essas peças são facilmente vendidas no comércio ilegal
de peças de veículos. O delegado diz também que o foco é desarticular os receptadores. Ele explica que o trabalho vai ser intensificado até o segundo semestre deste ano, com a implantação da lei do desmanche. Essa lei ela prevê um controle rígido, né, nas peças adquiridas de veículos, e aí vai ter todo um processo de fiscalização desde a entrada desse veículo, do desmonte do veículo até a venda do veículo. Tá tenso morar aqui. A gente se pergunta quando é que isso vai mudar. Vem aí o TV Verdade, tem outras informações nos nossos noticiários da noite em todo o estado. Boa tarde.